Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História, e estamos aqui para mais uma videoaula com as nossas turmas do 6º ano, ok? Podemos começar? Então, vamos lá. Bem, antes de começar, eu quero dizer que hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Recentemente, nós tivemos a nossa avaliação, também tivemos atividade de recuperação, e hoje eu quero fazer mais uma revisão para a gente reforçar um pouco mais os últimos assuntos que nós vimos nas nossas aulas e também nas aulas da TV, ok? Então, vamos lá, toda atenção. Bem, aqui, nesse primeiro momento, eu coloquei essa imagem para vocês observarem. Aqui nós temos prováveis rotas, né, do ser humano para a América. Como que o homem chegou aqui à América? Nós estamos no Piauí, no Nordeste, no Brasil, que está na América do Sul. Mas vem a reflexão, vem o questionamento. Como o homem, o ser humano, como ele chegou aqui na América? De que maneira ele chegou? Nós estudamos isso nas nossas aulas e nós vimos que existem teorias, né? Existem teorias. E aqui nessa imagem, se você julgar necessário, você pode dar uma pausa no vídeo, observar a imagem com atenção e ver que aqui tem o número 1 e o número 2. São prováveis rotas do ser humano para a América. Conseguiram observar? O mapa que acabamos de ver ilustra o processo de deslocamento do homem pré-histórico, ou seja, muitos e muitos anos atrás, quando ainda não existia nem escrita. Imagine só quanto tempo faz. Então, o ponto 1 e o ponto 2, que eu acabei de falar para vocês, referem-se às hipóteses que sugerem as rotas de deslocamento do homem para a América. A denominação das hipóteses 1 e 2, respectivamente, são número 1, do Estreito de Bering, e 2, do Pacífico, em pequenas embarcações. Voltando aqui para a gente conferir, número 1, observe bem, e número 2. Número 1 é a hipótese de que o homem chegou, o ser humano chegou aqui na América, né, nesse continente. Os primeiros homens chegaram aqui na América pelo Estreito de Bering. E o número 2 sugere que tenha sido por pequenas embarcações. Isso nós já tínhamos visto nas nossas aulas anteriores. Estamos apenas relembrando, ok? Você pode dar uma pausa no seu vídeo e ver com atenção essa imagem. O Piauí, o nosso estado, mais precisamente o município de São Raimundo Nonato, protagonizou, ou seja, foi muito importante, uma reviravolta nas pesquisas acerca da chegada do homem à América. As descobertas arqueológicas feitas em solo piauiense, aqui no nosso Piauí, colocaram em xeque a hipótese mais aceita pela comunidade científica até então. Qual era a hipótese mais aceita por toda a ciência, por toda a comunidade científica até então? A hipótese mais aceita era a de que o homem teria chegado à América utilizando uma passagem natural que surgiu durante a última glaciação do Estreito de Bering. Então, aqui no Piauí, em São Raimundo Nonato, para ser mais específico, lá houve essa protagonização, essa reviravolta nas pesquisas acerca da chegada do homem, né, aqui na América, no nosso continente. Bem, peguei essa imagem na internet, coloquei aqui para vocês. Com certeza essa imagem é bem conhecida, também já trabalhamos sobre isso em nossas aulas anteriormente. Reconstituição facial de Luzia. Lembrando que Luzia, né, é o fóssil mais famoso do Brasil, é o fóssil também mais antigo encontrado na América do Sul, ou seja, aqui no nosso continente. E aqui a reconstituição facial feita, né, pelos pesquisadores, cientistas, estudiosos, ok? Podemos continuar?
Então, vamos lá. As pinturas rupestres, falamos muito sobre isso também, são tipos de fontes históricas, né, materiais. São importantes registros deixados pelo homem pré-histórico, ou seja, o homem que existiu há muito tempo atrás, antes mesmo de existir a escrita, certo? Mesmo não podendo decifrar seus códigos em sua totalidade, elas nos fornecem importantes informações sobre o cotidiano dessas comunidades. Então, as pinturas rupestres são muito importantes porque nos fornecem informações de como o homem, aquelas comunidades, viviam naquele período, certo? Isso a gente viu em nossas aulas anteriores. Tenho certeza que meus amores não têm dúvidas sobre isso. Coloquei aqui uma imagem para vocês. Observem bem. Pintura rupestre, Parque Nacional, Serra da Capivara. Se a gente parar para observar essa imagem, mais uma vez eu peço que, se você achar melhor, julgar necessário, você pode dar uma pausa no seu vídeo para você observar com mais atenção essa imagem. Bem, observando essa imagem, nós podemos ver que trata-se de uma caça, né? A gente vê aqui alguém, possivelmente um homem, correndo atrás de um animal. Então, aqui nessa pintura rupestre, está sendo representado o quê? Uma caça, ou seja, parte do cotidiano, do dia a dia daqueles homens. Ok? Muito bom, vamos continuar. São características dos povos indígenas brasileiros, exceto. Quer dizer, eu estou pedindo aqui para você, nessa questão, qual a alternativa que não tem característica dos povos indígenas, certo? Quando você estiver diante de uma questão assim, você tem que ter muita atenção para não errar, tá bom? Então, letra A. Eram nômades ou seminômades? Ok, perfeito. Letra B. A posse da terra era privilégio exclusivo dos anciãos e pajés? Vamos já comentar esse item. Letra C. A posse da terra é coletiva? Ok, perfeito. Letra D. Viviam da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. Perfeito. Então, a alternativa que está errada é a letra B, porque a letra B diz que a posse da terra entre os indígenas brasileiros era privilégio exclusivo dos anciãos e pajés. Quer dizer, a posse da terra era um privilégio que era somente dos anciãos e pajés. Outras pessoas não tinham posse da terra. E isso está errado, né? A posse da terra era coletiva, ou seja, de todos, tá bom? A letra D está certíssima. Os indígenas viviam da caça, da pesca e da agricultura de subsistência, ou seja, aquilo que era para o sustento deles. Perfeito. A letra A também está certíssima. Os indígenas eram nômades ou seminômades, ou seja, não eram sedentários. Eles viviam de um lugar para outro, de um lugar para outro. Aonde estava bom para viver, eles ficavam. Começou a ficar ruim, eles mudavam de lugar. Eles não eram sedentários, eles não ficavam num lugar só. Até que surgiu a agricultura e aí sim surgiu a possibilidade de ficarem apenas em um único local. Ok? Perfeito? Então vamos continuando. Vimos que os povos indígenas já habitavam o território onde hoje é o Brasil, antes da chegada do europeu. Possuíam uma organização social e política próprios e desenvolveram tecnologias que garantiram a sua sobrevivência. Dentre tais tecnologias, podemos destacar: letra A escrita cuneiforme e observatórios astronômicos? Nananina, não. Observatórios astronômicos e um amplo sistema de irrigação? Nananina, não. Um amplo sistema de irrigação e instrumentos de caça? Também não. Letra D é o que nos resta: instrumentos de caça
E para a guerra, como o tacape, o arco, a flecha, pedras de arremesso, lança, escudo. Na arte, destaca-se a arte marajoara. Perfeita, letra D de dado. Ok? Então, dentre as características, né, as tecnologias, vamos dizer assim, dos povos indígenas que habitavam as nossas terras, né, as terras que nós chamamos de Brasil, antes da chegada do europeu, não existia sistemas de irrigação, né, amplo sistema de irrigação, escrita cuneiforme, não. A alternativa correta é a letra D de dado. Existiam instrumentos de caça, arco, flecha, lança, escudo, tá bom? Só revisando esse conteúdo que nós já tínhamos visto nas aulas anteriores. Tudo bem, meus amores? Continuando. Curiosidade. Aqui na alternativa A, nós vimos a palavrinha cuneiforme, a escrita cuneiforme. Então, eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver o que é mesmo escrita cuneiforme. Meus amores, a escrita cuneiforme foi criada pelos sumérios, é uma das mais antigas do mundo, foi criada por volta de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, há muito tempo. No começo, a escrita era meio enigmática, mas com o passar do tempo, foram se tornando mais simples. Os sumérios utilizavam argila para escrever e, quando queria que seus registros fossem permanentes, as tabuletas cuneiformes eram colocadas em um forno ou poderiam ser reaproveitadas quando seus registros não fossem tão importantes, que precisariam ser lembrados sempre. Tá bom? Coloquei isso aqui só pra gente, a título de curiosidade, ok? Coloquei aqui essa imagem de uma escrita cuneiforme. Você pode, mais uma vez eu sugiro que você dê uma pausa no seu vídeo para você olhar melhor a imagem, ok? Continuando. Egito e Mesopotâmia. Meus amores, eu observei que vocês viram esse assunto nas aulas da TV. Então, eu trouxe aqui um pouquinho desse assunto para a gente revisar, reforçar esse conteúdo com vocês, tá bom? Então, Egito e Mesopotâmia, onde esses povos se desenvolveram? Vamos lá? Bem, o Egito Antigo, às margens do rio Nilo, no nordeste do continente africano, certo? E a Mesopotâmia, onde se desenvolveram esses povos? Às margens dos rios Tigre e Eufrates, na região do Oriente Médio, ok? Que legal! Egito, a sociedade no Egito. Faraó, né? Concentra todos os poderes administrativos, militares e religiosos, a figura do faraó. Tínhamos também os nobres, que eram os administradores das províncias, os comandantes do exército. Tínhamos também os escribas, que eram os funcionários da administração do Estado, com as funções de cobrança de impostos, fiscalização, organização de leis. E tínhamos também artesãos, barbeiros, tecelãos. Tínhamos também os felozes, camponeses. E tínhamos também, por fim, os escravos, né, que eram prisioneiros de guerra, ok? Coloquei aqui essa pirâmide para a gente ter uma noção de como era organizada a sociedade naquele período lá no Egito, certo? Algumas curiosidades. Tanto mulher ou homem egípcios usavam maquiagem, tá? Os homens também usavam maquiagem e acreditavam que a tinta tinha poder de cura. Olha só que legal, que curiosidade legal. Piolhos era um problema sério. Muitas pessoas da classe rica resolviam o problema raspando o cabelo por completo e usando perucas. Meninos até 12 anos, com exceção de pequenos tufos deixados no centro da cabeça. As crianças começavam a usar roupas somente a partir dos 5 anos, devido ao clima quente e seco. E adultos usavam roupas leves e finas. Os homens vestiam apenas saiotes e as mulheres vestidos bem simples ou apenas túnicas. Os egípcios usavam pão mofados para tratar de infecções,
Olha só que legal. Os antigos egípcios acreditavam que a Terra era plana e redonda somente a uma pizza e que o Nilo fluía desde o centro do mundo. Que legal! O faraó Pepi II, para impedir que as moscas pousassem nele, mantinha sempre por perto escravos nus, cujos corpos eram besuntados com mel. Imaginem só. Ramsés II teve 8 esposas oficiais e cerca de 100 concubinas. Ele morreu aos 90 anos de idade no ano de 1212 a.C. Vejam só que curiosidades legais acerca do Egito. Muito bom. Agora vamos ver um pouco sobre a Mesopotâmia. Bem, a palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa entre rios. Situada na região da Ásia Ocidental, onde surgiram as mais antigas civilizações. Atualmente corresponde ao Iraque. Passou a ser ocupada há cerca de 5.000 anos. Os agrupamentos humanos se fixaram às margens dos rios Tigre e Eufrates e aproveitaram as enchentes. Então, toda vez que a gente ouvir Mesopotâmia, você vai lembrar que é uma palavrinha de origem grega que corresponde ao significado de entre rios. Quais rios? Rios Tigre e Eufrates. Com o tempo, implantaram uma organização, um organizado sistema de barragens, para conter a força das águas e tirar mais proveito dos recursos naturais. Ok? Muito bom. Coloquei aqui essa imagem para a gente observar. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa entre rios e se refere a uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Você pode mais uma vez dar uma pausa no seu vídeo e observar com atenção essa imagem, ok? Tudo bem? Então vamos continuando. Os maias, olha só que legal. Esse aqui foi um assunto que eu também verifiquei, que vocês assistiram nas aulas da TV. Então, eu trouxe hoje para a gente dar mais uma reforçada, uma conferida nesse conteúdo, ok? Então, o povo maia habitou a região das florestas tropicais das atuais Guatemala, Honduras, e outros locais, aqui onde corresponde ao México atualmente, onde corresponde ao México atualmente. E viveram nestas regiões entre os séculos 4 antes de Cristo, ou seja, bastante tempo, e séculos 9 antes de Cristo, muito tempo atrás. Entre os séculos 9 e 10, os toltecas invadiram essas regiões e dominaram a civilização maia. Ok? Mais uma vez eu peço que, se você julgar necessário, dê uma pausa nesse vídeo, confira com atenção um pouco mais sobre os maias. Lembrando que esse assunto vocês viram na aula da TV, nas aulas da TV, ok? Nunca chegaram a formar um império único, unificado. Fato que favoreceu a invasão e domínio de outros povos, Como era um reino meio dividido, não era um império unificado, então favoreceu bastante a invasão e o domínio de outros povos. As cidades formavam um núcleo político e religioso da civilização e eram governadas por um estado teocrático, ou seja, Deus no centro, O Império Maia era considerado um representante dos deuses na Terra, A própria figura representando os deuses na Terra, uma figura dos deuses na Terra, da representação dos deuses aqui na Terra, ok? A zona urbana era habitada apenas pelos nobres, chefes militares e administradores do império. Os camponeses, que formavam a base da sociedade, artesãos e trabalhadores urbanos, faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos, ok? Vamos continuando. Então, vamos lá, revisando. Quem foram os maias? A civilização maia foi uma cultura
Mesoamérica, pré-colombiana, ou seja, antes da chegada de Colombo, notável por sua língua escrita, que foi o único sistema de escrita do Novo Mundo que podia representar completamente o idioma falado, no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito no Velho Mundo. Tornou-se conhecido pela sua arte, arquitetura, matemática e sistemas astronômicos, ok? O que é que eles inventaram? Olha só que curiosidade. Eles foram os inventores do conceito de abstração matemática, criaram um número equivalente ao zero e nossos calendários são baseados no calendário dos maias. Com sua aritmética, os maias faziam cálculos astronômicos de notável exatidão. Conheciam os movimentos do Sol, da Lua, de Vênus e provavelmente de outros astros. Então, eles eram muito estudiosos. E sobre a religião, o que nós podemos aprender? Bem, os maias viveram em um universo mágico, governado por uma multidão de deuses, segundo a crença deles. Os mais importantes eram o Sol, a Lua, o dragão celeste, venerado pelos sacerdotes e pelos nobres. No entanto, o povo preferia os deuses mais próximos de sua vida cotidiana, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fizemos uma breve revisão do que já vimos nas nossas últimas aulas e do que vocês viram também nas aulas da TV, ok? Assim que vocês receberem essa videoaula, vocês também receberão uma atividade que vocês deverão fazer e estarem me entregando até a próxima terça-feira pela manhã, ok? Estarei à disposição para qualquer dúvida e até a próxima aula. Fiquem com Deus, um beijo no coração, um forte abraço, até a próxima aula.